Iniciando mais um podcast Cuca Fresca. Até acompanhei a música e fiz um trava-língua bem bacana. Dizem que quando a gente tem convidados de peso, convidados importantes, a gente fica nervoso. E aí começa a tremer, começa a falar errado, começa a dar errado. Eu acho que os nossos equipamentos hoje ficaram nervosos, acompanhando esse ritmo cardíaco desse que vos fala. Porque nós temos pessoas que eu admiro já há um tempo. A Fran eu tô aprendendo a admirar cada vez mais. E a Rê eu tenho acompanhado intimamente, estou chamando de Fran Henrique. Cara, quem é esta pessoa que cria apelidos, né? Criando laços de intimidade? Sejam bem-vindos, mulheres que eu admiro tanto. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Franciele? Vamos começar? Fran, quem é você na fila do embarque aqui no nosso podcast? Olá, tudo bem? Primeiramente, super obrigada pelo convite. Obrigado a você. Pode saber que, com certeza, é totalmente recíproca essa admiração. Quem é a Fran? A Fran é esposa, filha, mãe de 3 filhos pets. Como profissional, eu sou especialista, na verdade, em processos de marketing, venda, sucesso do cliente, experiência do colaborador e muito mais. E uma curiosa, sempre, estudiosa. Adoro curiosidade. Eu também me considero um curioso em potencial. E olha como é legal quando a gente convida pessoas que estão acostumadas com esse ambiente. Toda vez que a gente pergunta quem é você, a pessoa começa a falar, não, eu trabalho aqui, eu estudo lá. Fala, cara, não, isso é o que você faz, quer saber quem é você. A Fran já meteu de cara quem ela é, isso é muito legal. Renata Centurião, que prazer estar com você na nossa tela. Quem é a Renata para a galera que está vendo? Igualmente, eu adorei esse jeito que a Fran introduziu. Vou usar o mesmo disclaimer dela. Lerba. Eu sou mãe de 2 adolescentes, 2 pets, o Jimmy, que é um samoyeda gigante, e a Missy, que é uma gatinha adotada. Eu trabalho com vendas a minha vida inteira, eu amo vendas, e eu me descobri uma pessoa... hoje em dia a gente fala muito de CS, mas quando eu comecei não tinha isso. Não tinha esse Era termo. marketing, vendas, CS, tudo embalado num combo, se vira e toca o pau. Então eu sou essa pessoa que desde o começo, agora a gente separa cada uma das coisas, mas lá no comecinho a gente não tinha nenhum tipo de nome bonito. Waze, Google Maps, o Caramba 4, a gente fazia tudo na raça, pegava ali, para quem não conhece, guia 4 rodas, fazia todo o roteiro de visitas, ia visitar os clientes, e a prospecção, cara, era telefone, se vira, descobre quem são as pessoas, vamos que vamos. Não, legal. Hoje tá bem mais fácil a vida, viu, gente? Vou dizer para vocês. Tendo a ferramenta certa, tá mole. Eu costumo dizer que quando eu comecei... eu já fui editor-chefe de revista, então quando você falou do Guia 4 Rodas, eu me lembro um pouco ou me vejo um pouco como era na época, e eu chamava que tinha um joguinho de Atari, ou de Odyssey, para quem tem a minha idade, um joguinho de Odyssey, você nem sabe o que é isso. Atari da minha época. Atari virou brand, Atari virou love brand, então as pessoas sabem o que é o Atari. Nossa. Mas o Odyssey morreu no caminho. O Odyssey tinha um joguinho que chamava de Dinamina. Foi a tradução do jogo, era de Dinamina, que ele ficava com a picareta procurando coisa. E quando você falou de Guia 4 Rodas, eu lembro da minha época carimbando picareta, procurando pauta, procurando entrevistado, e como era uma revista comercial, um entrevistado que pudesse gerar um anúncio na sequência. E então, é o princípio da coisa, né? Procurar quem era a pessoa do outro lado do telefone, ligar para ela, dizer, ô, meu querido... Criar um laço de proximidade, então vem de lá essa minha mania de gerar apelidos, né? Então já cheguei aqui, Fran, Rê, vamos embora, por quê? Criar o laço de proximidade para conseguir gerar o melhor ambiente perfeito, ou o ambiente perfeito, ou o melhor ambiente. E mulheres, eu queria pedir para vocês, já que a gente está falando de gerar algo melhor, nós estamos às barbas de 2023, com várias mudanças se aproximando, seja na tecnologia, nas leis, na política, no cenário econômico. Eu vou começar já de cara, colocando vocês em fogueira. O que esperar de um 2023 para esse nosso negócio? Sucesso do cliente, cross-sell via sucesso do cliente, prospecção, vendas como um todo, seja qual o canal que você vai ativar. O que esperar de 2023? Quem começa? Vai, Fran, manda você. Tá, vamos lá. O que eu tenho observado é que o público mudou. Uhum. E esse quesito que você trouxe de gerar essa proximidade, ela é uma questão muito importante, porque às vezes a gente trata
como leads, como clientes, como contatos, com um monte de nomes bonitos, mas a gente esquece que no final do dia a gente está tratando de pessoas. E é sobre isso. Então, quando a gente fala de o que esperar das vendas, né, ou desses novos processos daqui para frente, eu acho que está muito mais ligado a desligar aquele botão automático que a gente tem de vendedor e vestir a camisa do consultor. No sentido de gerar essa proximidade, de entender de fato as dores que esses clientes eles venham a ter, ou essas pessoas venham a ter, e desvincular isso de produto ou do serviço que a gente oferece, mas daquelas dores que a gente resolve. E muitas vezes a gente vai descobrir isso junto com essas pessoas. Nem elas não sabem exatamente o que elas vão precisar. E é aí que entra esse trabalho consultivo, de investigação, de entender de fato, de gerar valor, de mostrar o que a gente consegue gerar aí de reciprocidade, de retorno para essas pessoas, e isso vai refletir no financeiro da empresa, né? Não, óbvio, claro, eu concordo plenamente. Você vai nessa? Eu gosto bastante disso que a Fran colocou, e eu queria colocar mais uma pimenta aí. Boa. Na verdade, o que eu vejo para 2023 é que a gente cada vez mais vai trabalhar em expansão dos clientes que a gente já tem. Então, uma coisa que a gente vê bastante é que as pessoas falam assim, putz, beleza, vendi, já fiz a minha parte, próximo. E não é por aí. Não. A gente tem que pensar muito em como é que a gente mantém esses clientes felizes para que eles tenham cada vez mais impacto e como é que a gente faz com que esses clientes expandam a base do que a gente está vendendo para eles. E para isso a gente precisa acompanhar essas pessoas, entender novas oportunidades dentro desses clientes que a gente pode ajudar. E mesmo que não seja você que vai trazer esse produto, esse serviço, que seja um parceiro, alguém que você conhece, você gosta também, mas é trazer impacto sempre para essas pessoas. Então, a nova venda vai ser como você expande a venda do que você já vendeu, porque é muito mais difícil a gente conseguir um cliente novo do que a gente expandir uma conta que a gente já tem dentro de casa e manter esse cliente muito satisfeito. Além disso, esse cliente vai trazer um buzz muito grande para você, vai falar de você para outros clientes, e não é você que vai vender, são outras pessoas que vão vender no seu lugar. E aí sim você consegue muito mais gerando valor para esse primeiro cliente que você tinha ali na sua base. Renata, é legal o que você está dizendo, porque a gente tem uma mudança de calendário, né? A gente tem uma mudança de algumas mudanças de conceito e a evolução da tecnologia. Eu queria te perguntar, nesse sentido, o que você acha que é muito 2022 e o que você acha que pode ser 2023? Porque tem gente que está chegando agora em alguns conceitos, né? Ó, aqui no caso a gente bolou o podcast agora, em 2022 nasceu o nosso podcast. Mas ele não é uma ferramenta nova, como diz o querido Merigo lá do B9, ele fala, quando chegamos aqui era tudo mato, né? e nós não, o cara chegou aqui já tinha azulejo, já tinha teto solar, ar-condicionado. Então o que você acha que é muito 2022? Ó, empresário, fica atento nisso, bora acelerar isso. E o que poderia ser um 2023? Eu acho que a primeira coisa mais importante é saber quem é o seu cliente. Boa. Para quem que você está falando, com quem você está falando, o que você está falando. E entendendo o que essas pessoas estão buscando como problemas delas no dia a dia, entendendo o que é mais valor para essas pessoas, aí sim você pode trazer o que mais você pode impactar, como você pode impactar essas pessoas. Então não é apenas, eu acho o seguinte, muita gente fala assim, nossa, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Eu acho que é muito mais entender o que é valor naquele momento, naquele cenário, para aquele cliente. Não existe uma bala de prata para todo mundo. E eu acho que quem fala, não, eu tenho a bala de prata, eu tenho ali o pote de ourinho no final do arco-íris, isso não existe. Eu acho que a gente precisa cada vez mais entender com quem a gente está falando, qual é a nossa audiência e como a gente pode impactar essa audiência de maneira genuína. Porque, de verdade, é muito do que a Fran falou ali no início. Você fazer as perguntas corretas, entender exatamente como que você pode ajudar uma pessoa a resolver a dor que ela tem. E para isso, você tem que ser genuíno, você tem que ser autêntico, você precisa realmente querer ajudar essas pessoas. Senão nada vai acontecer. Não, legal. Fran, sabe o que eu vejo bem nisso? A gente tem que ter um chão bem construído para tatear mesmo que no escuro. Por exemplo, período de pandemia, eu ouvi uma frase, acho que foi do Caíto uma vez, que foi o seguinte, cara, você está num ambiente onde se você não tiver relações concretas,
com o seu cliente, como é numa família, por exemplo, você está fadado ao fracasso, porque você está trancado dentro da sua casa. Se a sua família não tiver uma relação boa, briga o tempo todo ou se reinventa. Sim. Para a pandemia, se você não tinha relações profundas com seus clientes, a mesma coisa ia acontecer. Beleza, então para ter esse chão, para ter esse tato mesmo que no escuro, tateando para chegar a um resultado, o que você sugere, por exemplo, para o empresário ficar atento no quesito indicador, ferramental, o que ele pode ter como base para ele não ficar no escuro? O que você imagina assim, que possa ser uma boa para ele olhar? Falando de ferramenta, e o céu não é o limite, né? Vou até colocar dessa forma, que foi uma frase que surgiu bastante no RD Summit também. Tudo vai depender do que ele quer ter como clareza e em que parte da jornada a gente está tratando isso, né? Até porque dependendo de que parte da jornada a gente está tratando, a gente vai ter necessidades diferentes também. Então, falando de ferramenta, realmente a gente tem milhares de opções. Claro, tem algumas que são carro-chefe, como, por exemplo, se eu vou trabalhar um processo de vendas, é interessante eu ter uma automação ali no meu processo de marketing para trazer leads mais qualificados para o meu time comercial e deixar esse time comercial mais estratégico também. Eu preciso de um CRM, né, para tratar esses meus contatos, para ter o meu processo bem estruturado e também acompanhar, né, como é que está o rendimento do meu time comercial, do processo que eu desenhei. Preciso também ali de um helpdesk, de repente, para poder tratar esse suporte, né, dar esse contato próximo para esse meu cliente. Então, falando de ferramentas, realmente a gente tem muitas possibilidades. E falando de métricas também, tudo vai depender, né, de como vai funcionar e como é o modelo desse negócio também. A gente tem empresas aí que trabalham, por exemplo, com modelos de negócio onde toda a compra ela é feita num e-commerce, por exemplo. A gente tem outras empresas que já têm um processo, né, onde tem a atuação, por exemplo, de um time comercial. Mas, de modo geral, assim, ó, falando de métricas que eu posso dizer assim, ó, que não podem passar batida, eu entro muito no que a Rê também estava comentando antes, que é entender, sim, primeiro, qual que é o meu LTV, né? Quanto tempo eu preciso, por exemplo, ter hoje um cliente na minha base para ele se pagar? Aquele custo que eu tive para atrair ele lá atrás, em quanto tempo ele se paga? É importante a gente antecipar algumas coisas até para a gente construir o nosso processo bem construído. E uma segunda métrica que com certeza não pode passar batida é o nosso Net Revenue Churn, né? Opa! Que aí a gente vai falar de, peraí, o que eu tenho de receita entrando? Desses que estão aqui dentro, quanto eu estou conseguindo expandir? Porque isso também vai estar nos meus custos de empresa. E a fala da Rê foi perfeita, eu concordo assim 1000%. Realmente é muito menor o nosso custo hoje para você crescer um cliente que já está dentro da nossa base do que conquistar tirar do zero. Mais dinheiros do mesmo cara, né? E não é só sobre dinheiro, claro, mas claro. Quando você consegue expandir, por exemplo, esse cliente, às vezes com multiprodutos que a tua empresa fornece, a gente também trabalha uma geração de valor muito grande, uma otimização, uma inteligência de negócios, né? Dentro desse cliente. E aí ele passa a enxergar esse retorno que ele está tendo com você, o valor que a sua empresa entrega para ele, como valor, não como preço. Então, por isso que são várias métricas que dá para a gente observar. Mas se eu fosse trazer assim, ó, duas principais seriam essas. Claro, se for para a gente falar de novos negócios, a gente tem taxas de conversão, número de contatos que a gente faz, tem muitas métricas que dá para a gente avaliar. Assim como em CS também, né? Como é que está a adoção desse cliente, como que está a retenção de clientes. Tem várias métricas que a gente pode levar em consideração. Mas essas são as duas, assim, que eu digo assim, ó, cerejinhas do bolo para os empresários. Não, eu acho sensacional. A gente acabou de fazer uma atividade de uma licitação. Eu pedi para o time, montem uma planilha e deem uma olhada, no fim das contas, lá no finalzinho, se o número está vermelho ou azul, né, ou verde. E realmente a gente desistiu de ir porque estava dando vermelho, por N motivos. E aí o relacionamento fez a diferença, porque o órgão ligou para a gente e falou, vocês não vão vir? A gente esperava vocês aqui nessa licitação, por causa do que a gente atende eles em outro produto e estava um relacionamento muito bom. E passando a bola para você, eu queria saber o seguinte, lá na Neocard, uma empresa que tem 4 anos, a gente está indo para o 5º ano. O que eu fiz quando eu comecei, logo depois que eu voltei da vossa palestra, em 2019, lá no RD Summit,
eu pensei comigo, cara, eu preciso montar um mapa de oportunidades, porque eu estou desenvolvendo um time de sucesso do cliente, até então a gente tinha só suporte, aquela coisa do vou transferir, hoje em dia a gente não transfere. E eu não lembro qual foi a fala que eu peguei da sua palestra, mas eu criei um mapa de oportunidades no Word, e depois passei para um Excel, e aí quando a gente estruturou o time de sucesso, agora vai para dentro de uma plataforma para poder fazer esses touch points, para entrar em contato, para fazer a coisa acontecer, né? O que eu queria ver de você, assim, o que você vê como transformar o que eu estou ouvindo, os meus feedbacks, o que está acontecendo dentro de um time de sucesso em resultado, seja financeiro ou diminuir churn, aumentar NPS. Como é que você vê isso hoje em dia? Eu queria dar alguns passinhos para trás, voltando ali na pergunta que você fez para a Fran, que é muito interessante. E essa pergunta, né, Fran, a gente escuta todo dia. Quais são as métricas que você tem que usar? Como é que eu uso essas métricas? O maior problema que eu vejo é assim, a primeira coisa mais importante é entrar no seu processo, olhando para a sua jornada. E para essa jornada, cada um dos seus go-to-market deve ter uma métrica, olhando para uma jornada diferente. Uhum. Então, por exemplo, se eu atendo a SMB, a minha jornada é uma. Uhum. Ah, tá bom, mas eu também atendo middle market. Ok, a minha jornada é uma segunda. É uma segunda ampulheta, olhando para a metodologia Winning by Design. Se eu atendo também enterprise, e aí o foco é importantíssimo, depende do tamanho da minha empresa, depende quem eu vou atender. Uhum. Se eu já tenho uma maturidade suficiente para atender 3 mercados, porque o pessoal fala assim, meu produto e meu serviço é tão incrível que eu vou atender todo mundo pode comprar. Isso pode ser o maior tiro no pé. Pois é. Isso é o maior tiro que alguém pode dar. Por quê? Porque no final das contas... E aí tem um delayzinho, tá, gente? Eu tô falando às vezes em cima de você, porque tem um delayzinho aqui comigo. Não, fica tranquilo. Tá em tempo real. É a gente aqui tá dando a risada em cima, dando o comentário em cima da sua fala. Fica tranquila, tá em tempo real. Tá bom. E aí o que acontece? Eu acho assim, o mais importante é a gente fazer o básico bem feito. Quando a gente entra numa consultoria dentro de uma empresa, a primeira coisa que a gente pede são os números da empresa. Uhum. E por incrível que pareça, a frase que a gente mais ouve é assim, olha, estão aqui os números, tá? Mas não dá para a gente confiar muito nesses dados. Eu brinco, eu falo, gente, na boa, matemática é uma ciência exata, né? Assim, minha mãe é professora de matemática, minha avó, a família inteira é de exatas. Então, eu venho de uma família de exatas. Matemática, 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Como assim você não confia nesses dados? E aí vem a base que está errada. Então, assim, a normalização dos dados é a primeira coisa mais importante. O que é um lead para todo mundo dentro da empresa? Uhum. O que é um MQL? O que é um SQL? Quando é que eu transformo isso numa venda? Quando é que isso vai ser passado para CS? Quem em CS vai fazer o onboarding? Quem em CS vai manter o relacionamento? Quem vai fazer a venda novamente? E aí, como é que essa jornada vai acontecer em cada um dos go-to-markets que eu tenho? Isso foi a minha palestra mais The Summit. Uhum, e por incrível que pareça, gente, todo mundo anotando, meu Deus! Uau, isso! É o básico. Mas é sempre a primeira vez de alguém, né? É sempre a primeira vez de alguém. Isso é básico. E eu acabei de voltar de Floripa de novo, que eu fui essa sexta-feira, eu fui num evento lá do pessoal da Exact Network, né? Um evento que tinha vários VP, CEOs, gestores das empresas, e eu falei de novo sobre isso. E é impressionante como a gente não está fazendo o básico. Então, o pessoal quer fazer umas métricas mirabolantes sem fazer o básico, sem fazer o arroz e feijão. Se a gente fizer o arroz e feijão bem feito, ou seja, o que é o arroz e feijão bem feito, pessoal? Qual é a métrica de volume que eu tenho? Quais são os números? Qual é o número de dias que está entrando? Quantos eu estou fechando? Uhum. Quais são as conversões de cada uma das fases dentro dessa ampulheta? Uhum. Beleza, quanto tempo demora para eu passar cada uma dessas fases? Porque só olhando para isso, eu já tenho uma série de informações que eu preciso acompanhar e olhando para isso, eu já vejo onde está o problema. Então, por exemplo, eu tenho ali um topo de funil cheio de gente entrando, mas eu não consigo converter no final em venda. Uhum. O que está acontecendo? Se eu separo isso em fatias e olho para a minha jornada, eu consigo entender se o meu problema está em marketing, se o meu problema está em pré-vendas, se o meu problema está em vendas, ou se o meu problema está em conversão, onboarding, uso ou expansão. Né? Olhando ali para a metodologia Winning by Design. Então, imagina que eu tenho uma ampulheta deitada. Uhum. Olha para isso e olha como, no começo eu tenho ali conscientização.
marketing está fazendo, sei lá, uma série de webinários, por exemplo. Uhum. Ah, o pessoal está vindo, tem interesse. Aí eu transformo ele numa MQL. Por quê? Porque faz sentido, porque esse é um produto interessante para esse mercado com que eu estou falando. E depois eu consigo transformar isso num SQL? Não, talvez não. Por quê? Porque essas pessoas não levantam para falar, putz, isso é legal, vamos pedir uma proposta. Então, preciso saber cada uma das fases, o que ela quer dizer dentro da minha empresa, dentro do meu go-to-market, para SMB, para middle ou para enterprise. Ah, minha empresa já está num ponto de maturidade que eu posso usar todos esses mercados. Ou não. Eu quero vender para... Todo mundo quer vender para enterprise, né, gente? Claro, claro, né? Claro, evidente. Só que não é fácil. Obviamente que é onde tem mais dinheiro, mas também é muito mais difícil, porque todo mundo quer entrar. Então, o ciclo de vendas é muito maior, eu preciso ter gente extremamente especializada, a minha linguagem tem que ser diferente. Então, cada um desses detalhes é importante para a gente entender para quem a gente vai vender, como a gente vai vender, o que a gente vai fazer para vender ali. Porque, caso contrário, a gente não vai conseguir fazer isso da forma certa. E eu começo a perder gente, eu começo a perder tração, e o meu produto, o meu serviço, começa a ficar super mal na fita. Claro. Eu queria pegar o gancho do que você está dizendo, para não perder. Quando você fala ajustar a fala, dentro de quem assiste o nosso programa, tem bastante dono de mercado, restaurante, que é onde passam os nossos cartões, né? Você acha que essa fala, ela tem uma adaptação para esse público também? Porque às vezes a gente vê, às vezes o cara assistindo um vídeo na internet, ele fala, mas isso é para empresa X e Y. E a gente tem que desmistificar isso, derrubar essas barreiras, né? Olha, por exemplo, a gente trabalhou uma vez com um cliente e eles vendiam para restaurante. E eles estavam com uma dúvida, porque eles tinham pré-vendas que faziam, marcavam as reuniões, e depois o vendedor que ia lá e vendia. Então, só para vocês terem uma ideia, era uma métrica de 5-1, 5 pré-vendedores para um vendedor. Qual era o maior problema que eles estavam enfrentando? No show, ou seja, os S10, os pré-vendas, marcavam a reunião. O dono não aparecia. E o cara não aparecia. Presente. Aí eu falei, sei o que é isso, tá? Sei o que é isso, tá? Por que será, né? O que será que está acontecendo? Aí você para e olha para o seu processo. O processo é importantíssimo. Então, pega as gravações dessas reuniões, escuta essas gravações e veja o que está acontecendo. Quando eu pedi assim, ó, me vê 5 das melhores gravações que vocês têm e manda para mim. Quando a gente escutou as reuniões, um dos primeiros problemas que apareceu foi a linguagem. Então, quem são os donos típicos de restaurante? É um pessoal mais velho, é o dono mesmo do restaurante, é o cara que está ali. Só que quem eram os pré-vendas? Era um pessoal super novo. Descolado, o povo que fala rápido, que tem outro linguajar. Rápido, que fala palavrão. Isso é foda. Gente, foda não é uma palavra, é um palavrão. Né? Ah, é do caralho, do cacete. Isso não dá para usar esse tipo de linguajar. E os caras não percebem isso. Então, é impressionante como você escutando. Pega uma pessoa de fora, pega sua mãe. Puta, não sei como é que eu faço para descobrir o que é palavrão, o que não é, que tá tudo misturado na minha cabeça. Pega alguém de outra geração, alguém mais velho. Pega sua avó, seu pai, sua mãe, não sei, seu tio. Pega alguém, pede, escuta essa gravação aqui e vê o que você acha. Simplesmente a pessoa não entendia o que o cara estava falando. Então, mas ele aceitou fazer a reunião. Claro, porque no Brasil nós temos uma cultura de, essa pessoa, ela é tão legal. Eu não vou falar que não, deixa, né? E aí eu marco, porque é chato falar não. O latino já é passional. Você vai pro brasileiro que é caridoso, fala, oxe. Então não é que não estava marcado. Na nossa cabeça está marcado, mas a pessoa, tadinha, é tão gente boa essa pessoa, deixa né? eu falar. Esse carinha é tão legal, eu não vou falar não para ele. Mas ele não aparecia, porque ele fala, eu nem sei o que ele queria me vender, sei lá, ele falou um negócio que eu não entendi. Esse é o problema. Caramba, Renato, você está lendo meu passado, abrindo nosso passado, pois é. Não, isso mas acontece muito. Aí você fala assim, mas é tão óbvio, né? Pois é, mas ninguém estava olhando para isso. E sabe uma coisa que, inclusive, me impressiona a esse respeito? Eu atendo, nos últimos anos, contas enterprise. E é impressionante como mesmo contas grandes, se você pergunta para essas empresas se elas têm, por exemplo, personas bem definidas ou uma jornada de compra bem desenhada, a grande maioria, posso dizer assim, não tem. E aí entra aquele quesito que a Renata trouxe. Como você vai se comunicar com alguém que você não sabe quem é? Poxa.
Não vai ter conexão Total. nenhuma, Não né? tem. Eu queria até trazer Não, e uma... mais, né, Fran? É assim, ó, e na pandemia aconteceu uma coisa muito interessante. Então o pessoal fala assim, lógico que eu tenho a persona, nossa, a gente tem tudo desenhado. Tá, mas aí a pergunta que não quer calar. Quando foi feito esse desenho? Quando a gente começou a empresa, isso. 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. É isso. Não dá. Não dá. Eu antes de trabalhar na Eucard, trabalhava como consultor, né? Porque eu morei 20 anos em São Paulo e vim embora para o Paraná. E comecei a trabalhar com consultoria. E quando eu falava assim, vamos construir a persona, vamos. Aí ficava aquela semana mexendo, analisando, e pondo nome, idade e tal. A hora que terminava, eu falava, tá, agora vamos fazer a persona do Natal? Aí o cara falou, não, como assim? Vamos fazer uma persona para Páscoa? Não, mas pera, fazer tudo aquilo de novo. Eu falei, não sei, depende de você. Quer atuar em cima de uma persona só? Então, eram muitas discussões. E a gente está usando termos, MQL, persona. Eu queria te perguntar, Fran, quando eu entrei na Eucard, eu senti uma dificuldade, a Rê falou com relação a lead, quem é teu lead e tal. A nomenclatura, você trabalha na RD, a Rê é consultora, e você trabalha na RD, eu queria ver com vocês o seguinte, depois tem um momento merchan para a gente abrir mais o que vocês fazem, o que as empresas de vocês representam. Mas a RD é uma plataforma, dentre as soluções, tem plataforma que tem nome para tudo. Topo de funil, meio de funil, SQL, MQL, lead, tem nome para tudo. Uma dificuldade que eu senti quando eu comecei a trabalhar não só com a Eucard, mas com várias empresas, era a nomenclatura das coisas. Só para vocês terem uma ideia, a gente demorou uma reunião inteira para definir se era um SLA, ou um OLA, ou um SLO, sabe? A passagem de bastão. Como é que vocês veem essa importância de alinhamento com as nomenclaturas? Eu tenho que seguir o manual de redação da Folha, né? O manual de redação da Rock Content, que tem bastante conteúdo, ou o importante é chamar de um jeito que todos entendam dentro da empresa? Como é que a gente equilibra esses pratos? Fran, começa essa aí, você está dentro de uma ferramenta. Boa. Bom, eu acho que tem duas formas da gente enxergar isso, ou o meu ponto de vista, tá? Vocês podem discordar se vocês quiserem. Eu discordo, se eu puder. Ah, é? Então tá bom. Então é ótimo, é assim que é bom. Muito se bom. for muito diferente do que eu faço, ou eu choro, ou eu discordo, entendeu? Não tem outra saída. Olha, primeiro ponto, eu acho que é exatamente o que a Rê trouxe antes, que é de a gente entender com quem a gente está se comunicando e, com certeza, adaptar essa comunicação. Peraí, quem eu atendo é uma pessoa de uma geração mais antiga, que tem um linguajar mais formal e tudo mais, e nessa linha, enfim, traz essa linguagem. E, por exemplo, quando hoje eu vou me apresentar numa reunião, se eu vejo que é uma pessoa mais velha, um pouco, eu jamais me apresento como, por exemplo, Customer Success. Eu falo, eu sou a gerente de sucesso da sua conta. Legal. E é isso, então é trazer essa linguagem para aproximar. Agora... Não, e é interessante isso, né? Porque... desculpa, Fran. Não, pode falar, imagina. Não, porque assim, é exatamente isso. E a pessoa, às vezes, não é obrigada a saber falar inglês. Sei lá, o que é Customer Success. Perfeito. Né? Não importa. Eu acho que o mais importante é qual é a nomenclatura que todas as pessoas com quem eu falo, dentro da empresa e fora, vão entender o que eu estou falando. Perfeito. Então, o MQL... Você sabe que é interessante isso? Vou fazer aqui um momento do que aconteceu comigo no passado. O primeiro evento que eu participei, eu falei, vou usar todos os termos. Primeiro de todos, né? Estava começando no Brasil. E aí, assim, é lindo você saber toda a nomenclatura, todas as legendas possíveis e imagináveis. E aí, o feedback, a sua sorte, eu acho que abre um parênteses. Muito importante você ter pessoas em quem você confia que possam te passar um feedback genuíno, verdadeiro, do que você acabou de falar. Muito bom. Num call, numa reunião, numa palestra. Porque senão fica parecendo que é tudo lindo, maravilhoso, não tem nada para melhorar. E, gente, sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre. Boa. Mesmo que seja uma vírgula. Não, olha, você fala muito rápido, você fala muito devagar, o engajamento, a forma que você falou, sempre tem alguma coisa. E todo dia a gente melhora um pouco. Então, não tem essa de, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Eu aprendo todos os dias. Então, a primeira coisa é estar vulnerável para aprender, né, com os seus ouvidos abertos, para você aprender com todo mundo que você toca, você vai aprender alguma coisa. Você precisa querer, né, e ter essa abertura.
Outra coisa importante é, esse monte de nomenclatura, muitas vezes ele atrapalha. Então, desce um degrau e fala, pessoal, MQL é o seguinte, ó, é o lead qualificado pelo marketing. O que a gente vai qualificar aqui no marketing como lead? O que é um lead? É alguém que está chegando, levantando a mão. O básico precisa ser dito. E às vezes você pega pessoas que estão entrando de outros mercados, que nunca ouviram falar nessa nomenclatura, e a pessoa fica perdida. Sei lá, os caras estão falando alguma coisa, vou. E aí começa a ler uma nomenclatura fora da empresa que não combina com o que você está usando lá dentro. Então, a mais importante é como é que a gente vai tratar isso aqui dentro e como é que a gente vai comunicar isso para fora, para os nossos clientes, de maneira que todos entendam. Isso parece básico, mas também o pessoal não está fazendo, tá, gente? Então, é exatamente isso. Né? Então, quando a gente começa, uma das primeiras coisas que a gente faz é normalização das métricas. É isso. Então, Nossa, assim, é isso aí. É normalização. Então, beleza, ó, tudo fruta e tudo vermelha. Qual é a fruta que você pensou, Fran? Maçã. Pois é, eu pensei no morango. Eu cereja. Percebe? É isso. Mas não dá. Então, é muito interessante, assim, interessante no mau sentido da palavra, né? No sentido de oportunidade, né? No sentido de oportunidade. Para ficar atento. Não, mas perfeito. Como é que pode, dentro de uma mesma empresa, as pessoas estarem falando coisas diferentes? Só que o marketing trata de um jeito, vendas trata de outro e CS trata de um terceiro jeito. Lógico que vai dar pau. Não tem como. A gente teve uma descoberta bem grande com relação a isso quando a gente trouxe a DNA de vendas para fazer um alinhamento, né? Do time que vinha chegando. E todo o playbook foi construído conforme a linguagem deles. E aí a gente trouxe para dentro do CRM essa adaptação da linguagem, aí veio o Ops, que a gente não usava Ops, que até eu acho que, de repente, não sei se foi a RD que desenvolveu, mas eu fiquei sabendo disso dentro do evento da RD, que Ops é a oportunidade no plural. A gente usava outros nomes. Aí eu falei, puxa o freio de mão, faz um alinhamento com a DNA para vir para o CRM do jeito que o meu time entenda, porque senão... Vai ter gente automatizando. Seja bem-vindo, o cara só levantou a mão, né? Seja bem-vindo, já recebeu o e-mail automático. Esse tipo de coisa tem que estar muito alinhado, né? Dentro de um processo de formação. E a gente está aqui hoje falando porque recentemente nós tivemos o RD Summit, que é um mega de um evento legal. Foram 12 pessoas do meu time para comparecer e os nomes de vocês apareceram como pessoas que a gente queria ouvir falar de novo. Então eu tenho que mais do que nunca agradecer a participação de vocês, porque o meu time que falou, vamos lá, ali, convida, vamos ver se as pessoas vêm, porque a gente precisa estar sempre falando disso. Eu queria que vocês pontuassem o quão importante... Mas só um minutinho para a gente não perder essa ideia. Pode falar. Só voltando num parênteses que você colocou, que eu acho muito importante. Assim, não é a metodologia, não é porque a gente trabalha. O Winning by Design trabalha de que forma? Preciso trabalhar igual ao que faz a Winning by Design. Então, a gente tem as métricas e a gente tem a jornada com os nomes que a gente sugere. Mas quando a gente entra dentro de uma empresa, não necessariamente você precisa usar a mesma nomenclatura. O mais importante, de novo, dentro da RD, quando a gente fez um trabalho dentro da RD, a gente fez um trabalho super bacana, a gente fez um treinamento enorme, a gente trabalhou com partners, a gente trabalhou com o pessoal desde vendas, CS, todo mundo que estava no International, né? Marketing entrou nisso também. Então, o que a gente fez? A gente padronizou de acordo com o que dentro da RD eles já estavam utilizando. Então, você não precisa criar nada. Você pode usar, inclusive, a nomenclatura que já existe dentro da empresa. Por padrão, a gente chama aqui de Ops, por exemplo. Tudo bem. Dentro da Winning by Design, a gente não trabalha com nada de Ops. Mas é muito importante você alinhar com toda a estrutura da empresa e fazer esse alinhamento. Quando a gente faz a parte de consultoria, a gente começa fazendo um assessment, então a gente faz um diagnóstico de tudo que está acontecendo, quais são as métricas, como vocês utilizam, e na sequência a gente vai desenhar a várias mãos. Nada pode ser imposto para a pessoa, né, para a empresa com que a gente está trabalhando. A gente sempre trabalha várias mãos. Por quê? Porque disso vai depender a aderência ao que você está fazendo, ao que você está propondo. Sensacional, né? Eu acho que era essa a resposta que todo mundo queria ouvir, para tirar aquele medo de, tô correndo pro lado errado, tô fazendo diferente do vídeo que eu assisti não sei aonde, né? E eu queria trazer também duas coisinhas para a gente fechar esse tópico. O primeiro deles é que uma coisa que eu acho super legal que a RD fornece, ela cria todo um ecossistema de educação para esse cliente também. Então é como a Rê trouxe, peraí,
Se esse cliente ele também quer, por exemplo, aprender essa linguagem, né, mais nova ou do mercado específico, ele tem como fazer isso. A gente fornece blog, a gente tem a nossa universidade interna, tem páginas exclusivas para clientes, tem assim, ó, um mundo de opções, caso ele também queira ficar por dentro dessa linguagem. Uhum. E um segundo ponto que eu queria trazer também é que, às vezes, a gente quer criar processos lindos, métricas lindas, segundo a nossa perspectiva. Então, acho que o primeiro ponto é a gente dar um passo para trás para pegar aquele impulso e dar 10 para frente. Então, peraí, qual que é a necessidade do meu cliente ou do meu público-alvo? Eu estou finalizando agora um MBA e eu lembro de um exercício que um dos professores trouxe, que ele falou assim, pessoal, vamos desenvolver aqui um relógio para cego. Como que vai ser esse relógio? Aí todo mundo começou a dar um monte de ideias lindas e tudo mais, né? Mas no final ele trouxe assim, ó, ok, ótimas ideias, maravilhosas. Quem foi perguntar para o cego o que ele precisa? Então, às vezes, a gente quer criar algo lindo, mas segundo a nossa perspectiva. Peraí, pensando na fruta que eu tenho na minha cabeça, né? Como a Rê trouxe. Mas, às vezes, o nosso público está pensando em outra fruta. Nossa, Fran. Tive uma experiência parecida com essa hoje, para falar de, tipo, cara, você está criando, mas você não foi ouvir. Você não foi perguntar, você não foi perguntar. É isso. Mas você sabe que é super legal. Bom, enfim, uma coisa vai buscar a outra, tá? A gente pode até amanhã. Adoro, essa é a parte boa. Mas olha, o que a Fran falou, olha que interessante. Então, uma das primeiras coisas é conversar com seus clientes que já estão na base. Uhum. É isso. Quem é seu cliente fiel, que já está com você há bastante tempo? Por que esses caras continuam com vocês? Então, perguntar para a sua base é a primeira coisa que você tem que fazer. Por que vocês continuam com a gente? O que vocês mais gostam da nossa ferramenta, serviço, o que quer que seja? E escutar dessas pessoas e trazer para dentro de casa. E falar, tá bom, mas se você pudesse criar alguma coisa, o que está faltando? E essa pessoa vai genuinamente falar, olha, tá faltando isso aqui, eu não gosto disso aqui, mas eu gosto muito disso, dessa outra coisa que vocês já estão fazendo. Uhum. Então, o seu cliente é a base para você começar o start de todo o resto que você vai fazer. E às vezes a gente fica criando planos mirabolantes, é exatamente isso, tá bom, mas vocês perguntaram para quem vai usar? Como é que essa pessoa vai usar? O que ela precisa? Se você não fizer essas perguntas básicas, você vai errar. E você vai criar coisas, muitas vezes, assim, um negócio mirabolante, um plano incrível, mas você, às vezes, não precisa disso, né? Escutando a sua base, você vai ter muitos insights do que você pode fazer, que você já está fazendo certo, que você pode só expandir. Na simplicidade, perfeito. Talvez tenha segredos, né? Abre parênteses, foi isso que a gente fez com a RD. Então, muito isso bom. Que a Fran falou foi exatamente o que a gente fez lá dentro. Que legal. Então, a gente criou um programa para parceiros da RD, que eram agências de marketing, para ver o que eles precisavam. Inclusive, foi a RD que falou, olha, dentro desse programa, a gente fez um programa de treinamento bem extenso, né, usando toda a jornada. Então, tinha pré-vendas, vendas e CS. Foi a primeira vez no mundo, inclusive, Fran, não sei se você sabe, mas... Nossa, foi a primeira vez no mundo que a gente fez, foi incrível. Depois a gente conseguiu ligar para vários países, foi animal, assim. Muito bom. E aí a gente criou um programa de parceiros. Nesse programa de parceiros, foi a RD que falou, olha, para os parceiros, vamos fazer uma coisa mais light. Vocês, inclusive, era a Manu na época e a Pri, falam, não, olha, vamos fazer o seguinte, o pessoal tem um horário que eles gostam mais de fazer o treinamento. Olha que bacana, gente. O horário mais bacana para eles, a gente fez às 11 horas da manhã no treinamento, porque o pessoal chega mais tarde em agência, fica até mais tarde, é completamente diferente o horário deles. E aí, quais são os materiais que eles mais gostariam de ver, quais eram as sugestões, e isso foi um sucesso. Gente, vocês não têm noção. Eu tenho print de todas as coisas que o pessoal colocou. Era uma coisa, assim, maluca. E aí, eles trabalhando, naquela época não tinha... treinamento online quase, a gente não tinha pandemia ainda, era 2019. Então, era o pessoal fazendo com as crianças do lado, olha, eu estou estudando aqui o Winning by Design com a sua aula, e a criança, tipo assim, a mãe com a criança do lado fazendo tarefa, sabe? Super legal. Depois, que nem vocês estão fazendo nesse formato, mas era uma mesa com 8 pessoas, todo mundo anotando ao mesmo tempo, depois eles faziam os insights depois do treinamento. Foi sensacional, gente, foi muito legal. Por quê? Porque a gente colocou inputs de quem estava usando, de quem ia usar isso e quem ia se beneficiar desse treinamento. Então, nada melhor do que você escutar e fazer super tailor-made. Cara, a minha pergunta agora ia ser... Eu queria que você fizesse um momento merchan contando um case. Pô, matou a pau. Acabou de contar. Somos todos cases. Não, sensacional, sensacional. A gente tem
todo um processo de planejamento estratégico no grupo, aqui no grupo ao qual pertence os estúdios, a EUCAD, todas as empresas adjacentes, e essa sua fala vai servir para entrar na cabeça de muita gente aqui, viu? Pode ter certeza disso. Muito bom. Ô, Fran, eu queria ouvir de você agora, Fran, o teu momento merchan. A gente está aqui falando, nós todos participamos do evento lá no RD Summit. O que você tem para agregar no sentido de, gente, vamos ficar de olho que em 2023 temos mais coisas pela frente. Queria que você fizesse a mesma coisa que a Rê fez, trazer um case para dar como concreto um momento merchan. Perfeito. Bom, falando como RD, a gente está criando todo um ecossistema para poder trazer mais inteligência para o processo dos nossos clientes. Então, até como a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar o podcast aqui, a gente ouviu muito os nossos clientes. E o que a gente mais recebia era o como a atuação no WhatsApp tem tomado uma proporção muito maior do que, às vezes, outros canais que a gente usa para atração, por exemplo. Uhum. Então, a RD tem pensado como empresa em métodos de como a gente traz essa realidade para dentro de casa. Então, pensando em 2023, a gente, como empresa, tem olhado para esses novos não, né? Mas para mais canais de atuação. Uhum. E, claro, sempre pensando nessa experiência que a gente vai ofertar lá na ponta. Então, peraí. Às vezes, o meu público, se ele for um pouco mais antigo, ele não vai interagir comigo, por exemplo, por e-mail. Agora, um WhatsApp todo mundo tem na mão. Uhum. Então, é justamente ouvindo esses nossos clientes que a gente está expandindo agora essa nossa atuação, principalmente voltada aí para o WhatsApp. Agora, se a sua pergunta estava mais voltada para eventos, aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque a gente vai soltando aos pouquinhos. Não, eu tô curiosíssimo, eu acompanho sempre. Precisamos voltar com os RD on the road, cara. Precisamos, né? Né? Precisamos. Vou falar, o momento merchan é o Winning by Design para RD. Gente, olha, vou fazer um momento merchan aqui. Inclusive, minha garrafinha. Ai, que coisa linda. Eu tô com uma igual na minha maravilhosa. O RD Summit é aquela... Assim, eu falo para todo mundo do RD Summit, pessoal de fora, de outros eventos, que nunca ouviu falar, mesmo nos Estados Unidos, né, que o Iaco veio para cá, o fundador da Winning by Design. E é uma coisa assim, é a Disney dos eventos no Brasil. Se você não foi, você tem que ir. Porque RD Summit é uma experiência única, não tem nada igual aqui. Então, todo mundo se encontra, todo mundo se abraça, a gente troca um monte de ideia. A única coisa, né, Fran, é que acaba muito rápido. É isso. Eu comecei a ver, já estava acabando, não dá, gente, sinceramente. Não, eu acho que a gente tem, eu vou sugerir aqui, tá? Luau RD. Então, assim, ou no último dia, na sexta, rodar pra gente fazer um luau. Aqui, ó. Ou, de repente, fazer no primeiro dia, para no segundo dia as pessoas já chegarem no veneno. Porque tem que ter o a mais, né? O plusinho. Tem que plus. ter, cara. O Luau RD seria fechar com chave de ouro, com o Melim tocando naquela parte externa. Nossa, gente, ele já tá com planejamento. Eu vou levar para eventos isso. Cada bolso tem uma coisa diferente. Mas a Rê trouxe assim, ó, o termo do Summit mesmo. É muito mais que um evento, é uma experiência. E é por isso que cada detalhe dele é pensado assim com muito carinho. A gente pensa assim com muita antecipação. Gente, só para vocês terem uma noção, o RD Summit do ano que vem já está sendo preparado agora. Imagina. Ai, gente. Então, podia ter vários RD Summit, né, gente, durante o ano, porque a gente sofre até chegar ao próximo RD Summit, né? Podia ter Alô, time de eventos, fica a dica. Ó, pra você ter uma ideia, eu tive um stand uma vez num evento que chamava Broadcasting Cable. Hoje se chama 7 Expo, uma coisa assim, que é da Sociedade de Engenharia e Televisão. Eu fazia uma revista de câmera, TV e tal, né, que eu sou formado em jornalismo. E aí, hoje eles desenvolveram o 7 Expo regional. É uma vez por mês numa região do país e o grande evento lá no final do ano. Fica a dica pra gente ter palestrantes. Que era o RD on the road, que vai voltar, tenho certeza um roadshow, uma coisa assim. Ó, estamos na torcida. E também tem um detalhe, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas ano que vem fazem 10 anos de RD Summit, hein? Meu Deus, você já imaginou? Fica a dica. Palco, 10 anos de RD? Uma semana de RD Summit, sensacional. Hashtag uma semana.
Nossa, Perfeito. já quero. Vai Já dar tô com roupa de... conteúdo. Então vamos fazer o seguinte. Eu também. Fica a dica, hashtag, vambora. Eu vou dar um jeito de... Eu queria tanto palestrar na RD, vamos ver se a gente faz um lobby. Poxa, Olha aí. Vou mandar o vídeo da palestra de criatividade para ela corrigir meus erros, já me ajudando. Meninas, assim, ó, eu queria muito que a gente pudesse ficar mais tempo conversando, a gente não tem mais tempo, eu prometi para vocês que a gente ia ficar menos. Eu abusei da boa vontade vossa e alheia. Faço um convite para no ano que vem, antes do RD Summit, a gente voltar a falar sobre esses temas, dizendo o que esperar de novidade para um evento e para um 2023, que provavelmente vai ser desafiador, né? Dependendo da empresa que você trabalha. Se você não é um terreno e trabalha com um estacionamento do lado de um lugar cheio de carro precisando parar, o teu ano vai ser desafiador, né? Eu costumo dizer que se eu ganhasse uma boa grana, eu comprava um terreno e metia uma cancela na frente e fazia estacionamento. Mas até dono de estacionamento deve ter desafio. Bom, então é isso. Eu queria o recado final para a gente fechar e o papo foi muito bom. Fran, deixa seu recado para a gente. Primeiro, pessoal, se preparem, a RD Summit tá chegando, comecinho do ano, ali por março, geralmente já começam as vendas dos ingressos, então se preparem, de verdade. Acho que essa experiência todo mundo precisa ter em algum momento, assim. Eu sei que eu sou suspeita, porque eu tô aqui na RD hoje, mas até para vocês saberem, tá? Eu conheci a RD Summit em 2018, quando eu trabalhava em outra empresa, e me apaixonei. Então, de verdade, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. E assim, tá? Muito além de ferramentas e tudo mais, conheçam os nossos conteúdos. Se você quer ficar por dentro das melhores práticas de marketing, vendas, atendimento, sigam as nossas páginas, o nosso blog e tudo mais. Tem muito curso legal na nossa universidade, tudo gera certificação. Então, para quem quer aprender... o céu não é o limite, né? O céu não é o limite. Então, essa é a minha dica. Quem quiser também pode me chamar, eu sou super acessível. A gente bate um papo, a gente aprende junto. E é isso. Legal. Foi um prazer. Obrigado, o prazer é nosso. Ou melhor, Renata, perdão pela intimidade construída. Não, vambora, Rê. Já somos o trio parador aqui. É o seguinte, eu concordo com a Fran. Eu gosto muito dos conteúdos da RD. Eu também indico para os nossos clientes assistirem os vídeos de vocês, lerem o material. A gente tem muito conteúdo dentro da RD também, né? Sim. Que a gente participou desde 2017, gente. A gente vem participando todo ano, todos os hostels, enfim. Tem um monte de conteúdo da Winning by Design dentro da RD. E para quem quiser mais informações, né, e utilizar, a gente também tem uma série de materiais gratuitos dentro do nosso site, winningbydesign.com, na parte de resources. Tem uma página em português, a gente tem alguns materiais em português, não todos, gente. Assim, a gente tem todo dia novos materiais, então, assim, tem bastante coisa para vocês utilizarem de forma gratuita. Legal. Do it yourself. E aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem utilizar com a gente. A gente também tem um canal no YouTube, da Winning by Design, onde a gente tem diversos materiais que vocês podem usar e abusar e aproveitar aí dentro da empresa de vocês para colocar em prática agora, para vocês já detonarem em 2023. Muito sensacional! Dicas maravilhosas. Atenção, edição. Favor marcar nos comentários quando postar essas páginas todas, porque é conteúdo rico na veia. Eu tenho mais que agradecer vocês todos. Vou deixar um spoiler aqui e um desafio para o time da Eucatur, RD Trip. Cheguei lá, tinha um monte de gente de Cascavel e poucas pessoas falando de avião. Então, fica aí um Eucatur RD Trip para a gente fazer um ônibus ou vários ônibus cheios para o evento no final do ano que vem. Meninas, mais uma vez, muito obrigado, gente. Conteúdo insano, um papo muito legal. Queria poder pagar café para vocês não sentirem sono e ficarem aqui com a gente até mais tarde. E, de repente, até um café via Wi-Fi, wireless e qualquer coisa Wi-So, para vocês também em casa poderem acompanhar. Então, Adorei, isso. Adorei, pessoal. Valeu. Pô, Renato, obrigado. Fran, obrigado. Adoramos nós. Gente, eu sigo essas pessoas aqui há um tempão e agora tenho aqui na minha mesa a oportunidade de fazer perguntas como, por exemplo, onde que você está fazendo, que coisa, quando e como, por quê. Mas não fiz, fica para a próxima. Muito obrigado por vocês fazerem parte do nosso podcast Cuca Fresca. Mande as suas sugestões, clica no sininho, compartilha, fala para a mãe, para a avó, para todo mundo que gostaria de ver um cadinho do conhecimento dessas pessoas geniais que estão aqui com a gente. Valeu? Até a próxima. Obrigado. Fui.